Boa noite. O Jornal da Record começa com uma nova vistoria na Boate Kiss, em Santa Maria. A polícia mostrou a espuma responsável pela intoxicação das vítimas. O delegado responsável pelo caso afirmou que vai pedir a prorrogação da prisão dos 2 sócios da boate e dos 2 integrantes da banda que se apresentava na hora do incêndio. O dia foi de novas vistorias na boate. Uma equipe formada por especialistas do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Sul foi inspecionar o prédio junto com o Instituto Geral de Perícias. A gente vai esquecer tudo que a gente ouviu, todos os comentários, né? Então a gente vai fazer o levantamento técnico conforme as normas técnicas da ABNT, inclusive a estrutura do prédio, materiais de revestimento, etc., né? Foram mais de 50 minutos de avaliação. Cada detalhe foi minuciosamente examinado, especialmente a única porta de entrada e saída do local. Enquanto os engenheiros trabalhavam, os mortos eram lembrados na calçada. Na delegacia, o dia foi de depoimentos de testemunhas. O delegado responsável pelo caso divulgou numa rede social uma foto de uma empresa que costumava fazer shows pirotécnicos na boate. A polícia mostrou a espuma responsável pela intoxicação das vítimas. Ela ficava entre o isolamento e a fibra de vidro. No local onde não tinha essa espuma aqui, praticamente não queimou a boate. Se isso aqui não existisse lá, talvez nós tivéssemos um foco pequeno de incêndio e seria debelado, né? A cada avanço no inquérito, novas descobertas são feitas. Já se sabe que a Kiss desrespeitou 2 artigos da legislação municipal e estadual. Agora, a Polícia Civil e o Ministério Público investigam a empresa que teria feito o plano de prevenção a incêndio da boate. Essa pessoa foi ouvida na condição de testemunha. Essa empresa não presta qualquer tipo de serviço no que se refere a projetos de prevenção de incêndio. Somente por uma ocasião, essa empresa foi contratada pela Boate Kiss para venda e instalação de barra antipânico para as portas. Hoje, a Justiça negou o pedido de revogação da prisão temporária de Elisandro Spor, um dos sócios da Boate Kiss. Kiko, como é conhecido, continua internado sob custódia em um hospital de Cruz Alta. A prisão temporária dele, do sócio Mauro Hoffman e de 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira termina amanhã, mas o delegado vai pedir a prorrogação. 235 mortos e, segundo a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, 127 pessoas continuam internadas, algumas em estado muito grave. E nós vamos ao vivo a Santa Maria com a repórter Priscila Casagrande. Boa noite, Priscila. Para os médicos, o período mais crítico para essas pessoas internadas já passou? Olá, boa noite. Dos 127 pacientes internados, 71 seguem em UTIs e respiram com a ajuda de aparelhos. De acordo com as autoridades de saúde, como já se passaram mais de 100 horas do incêndio, o período crítico começa a diminuir e a tendência é que os pacientes comecem a melhorar. De ontem para hoje, 13 jovens passaram a respirar sem aparelhos e só teve nesse período um único óbito. Do total, de acordo com o Ministério da Saúde, 577 pessoas passaram por atendimento médico. Com isso, o número de óbitos permanece em 235. Celciana. E uma estudante de psicologia morreu ao cair do 13º andar de um prédio no centro de São Paulo. Segundo os amigos, ele era um rapaz tranquilo, mas estava muito agitado pouco antes da queda. Abalados, os familiares do estudante preferiram não gravar entrevista no IML. Brian Galo Silva tinha 21 anos. Ele caiu do 13º andar do prédio onde morava com 3 amigos. Brian cursava psicologia em uma das universidades mais tradicionais de São Paulo. Ontem ele foi à festa dos calouros em frente à faculdade. Lá, segundo os amigos, demonstrava um comportamento normal. Mas ao chegar ao prédio, Brian aparentava estar alterado, de acordo com testemunhas. A última pessoa que teve contato com ele foi a síndica. Por favor, gente, eu tô abalada. No prédio, ele tirou a roupa e saiu gritando pelos corredores. Minutos depois, foi encontrado na avenida em frente ao edifício. A equipe de resgate tentou reanimar o estudante, mas ele já estava morto. O delegado que investiga o caso descartou a hipótese de homicídio. Agora a polícia quer saber se a queda que resultou na morte de Brian foi ou não acidental. A gente acredita, evidentemente, que para que ele alcançasse esse estado de excitação, ele estivesse
sob efeito de alguma substância que modifica o comportamento. A polícia investiga o assassinato da ex-miss Navegantes, cidade do litoral catarinense. Ela estava grávida e foi atacada a golpes de faca dentro de casa. Edicleia Teodoro e o marido moravam nesta casa em Navegantes, litoral de Santa Catarina. Foi ele quem pediu socorro aos bombeiros. Quando chegou do trabalho, Fernando Teodoro encontrou a esposa caída no quarto, já morta. Os peritos não encontraram sinais de arrombamento na casa. Nenhum objeto foi levado, por isso a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, está praticamente descartada. Segundo a polícia, o assassino seria uma pessoa conhecida da vítima. Ela não sofreu abuso sexual e tentou se defender do assassino. Foi verificado ele na região do pescoço e nas mãos, típica de defesa, e também hematomas de agressão por pancada. O marido de Edicleia foi convocado a prestar depoimento, mas segundo o delegado não é considerado suspeito. Edicleia foi Miss Navegantes no ano 2000. Ela tinha 32 anos e estava grávida de 4 meses. Parentes e amigos homenagearam Edicleia pelas ruas da cidade e pediram justiça. Quem viu, quem escutou, por favor, que procure a delegacia, que procure algum policial, alguém, faça uma denúncia. E no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu armas, dinheiro e documentos na Liga das Escolas de Samba e na casa de suspeitos em envolvimento com o jogo do bicho. 4 das pessoas investigadas são policiais militares. Na sede da Liga das Escolas de Samba do Rio, a polícia busca provas. Residências de banqueiros do jogo do bicho que já presidiram a entidade e de funcionários públicos também foram vistoriadas. Armas, anotações do jogo do bicho, computador e R$370 mil em cheques e em dinheiro foram apreendidos. A ação foi um desdobramento da Operação Dedo de Deus, que prendeu 60 pessoas em 2011. O material recolhido na época revelou a participação de mais pessoas no esquema de contravenção. Os documentos recolhidos pela polícia têm como principal objetivo aumentar as provas contra outros 30 suspeitos de envolvimento com o crime organizado. Pelo menos 4 deles são policiais militares, que trabalham diretamente com os chamados barões do jogo do bicho. Os PMs recebiam carros novos como pagamento. O carro era comprado em nome do policial, o carnê era financiado em nome dele. A única situação é que o jogo do bicho efetuava o pagamento do carnê para ele. Muita confusão na venda de ingressos para o clássico Cruzeiro e Atlético na reabertura do Mineirão. Segundo a polícia, torcedores que passaram 2 dias na fila ficaram revoltados com a falta de organização durante a venda. Pelo menos 12 pessoas aparecem nessas imagens. O grupo chuta, usa paus e só para depois de destruir as vidraças. Você ficar 2, 3 dias na fila e não garantir que você vai ter esse ingresso? Não sobrou quase nada da vitrine da loja do clube. Saquearam toda a loja, cerca de 200 camisas, 400 shorts, diversos materiais esportivos. Bandidos arrombam caixa de um supermercado na Baixada Fluminense. Uma câmera do lado de fora mostra a entrada dos criminosos. Um deles vai para o final da loja, retira caixas de ovos do caminho para facilitar a entrada dos outros 3. Os assaltantes rendem um funcionário e, com um maçarico, eles abrem o cofre. Os bandidos recolhem o dinheiro, guardam num saco plástico e andam pelo supermercado. Depois, vão embora. O assalto foi no último dia 14. Até agora, ninguém foi preso. E nos Estados Unidos, um tiroteio numa escola deixou 2 pessoas feridas. Uma delas foi um garoto de 14 anos baleado na cabeça. Ele foi levado para o hospital e está em observação. Uma professora também ferida foi atendida no local. O suspeito é um adolescente que está sob custódia. E uma bebê de 1 mês foi salva pela avó em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Durante uma perseguição policial, ela usou o próprio corpo para proteger a neta e foi ferida. Sofia é pequena demais para saber. Ela deve a vida à avó. Ela salvou. Um ato de coragem muito grande, mas perdemos, né? A mãe de Daniele, Dona Nilza, levou a neta à casa de uma amiga. Era um dia especial. A criança completava 1 mês. Na volta, o imprevisto.
Um carro da Polícia Civil perseguia uma moto com 2 homens. Um dos agentes fez disparos. Nilza estava na calçada com a neta no colo. Quando ouviu os tiros, usou o corpo para proteger a menina. A avó foi baleada na barriga e caiu. Dona Nilza tinha 49 anos. Era manicure. O corpo foi enterrado esta tarde. O delegado acredita que o policial civil fez o disparo que atingiu a manicure. Ela foi morta com um tiro de fuzil, o mesmo tipo de arma que o policial estava usando. O disparo é absurdo. Se não houve agressão injusta nenhuma, não tinha que haver disparo nenhum. Porque a consequência vai ser sempre essa, um inocente ferido. No caso, a senhora perdeu a vida. O exame de balística vai confirmar a suspeita. O policial foi afastado e vai responder por homicídio. Para a família de Dona Nilza, um grande receio se tornou real. Ela falava assim, que quando ela fosse morrer, ela queria morrer dormindo. Ela não queria morrer assim, de bala perdida. Em Brasília, este ladrão tentou roubar uma clínica odontológica entrando pela janela, mas ficou preso por quase 3 horas. O dono do estabelecimento, autor das imagens, chamou a polícia, que desta vez não teve trabalho para prender o bandido. Mais 3 policiais foram condenados por participar da morte da juíza Patrícia Acioli, em agosto de 2011, em Niterói, no Rio de Janeiro. Julgo procedente a pretensão estatal no sentido de condenar os acusados. As penas variam de 22 a 26 anos de prisão. Assaltante de 18 anos é perseguido e preso pela polícia depois de roubar uma casa na zona leste de São Paulo. Caio Luiz Claudino pulou do carro em movimento durante a fuga. Sem controle, o veículo só parou depois de bater em outros 2 carros. Ninguém ficou ferido. As histórias de heroísmo na tragédia de Santa Maria e o registro surpreendente de um sequestro relâmpago. Reportagens do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. Os rostos por trás de um sequestro relâmpago registrado ao vivo. Veja como as câmeras do nosso helicóptero acompanharam a ação dos bandidos e ajudaram a polícia a garantir o final feliz dessa história. Na hora que ele desceu, eu falei, a paz chegou. A investigação da tragédia em Santa Maria. Conheça os heróis que evitaram mais mortes. E exclusivo, o que fazer durante um incêndio numa boate lotada? Um especialista enfrenta essa situação e mostra como encarar o pânico e encontrar a saída. O drama dos idosos abandonados pela família. Nossos repórteres flagram situações absurdas em abrigos que deveriam cuidar dos idosos. Mas teve almoço. E acompanham a dura rotina de quem foi obrigado a viver nas ruas. É me sentar num canto e esperar a morte chegar, né? O resultado surpreendente de uma pesquisa médica. Pessoas que estão acima do peso vivem mais. Como entender isso? Será que a ciência deu licença para a gente comer à vontade? Você vai ter essa resposta neste domingo, às 7 da noite. Depois do programa do Gugu. Até lá! O desemprego fechou 2012 com o menor índice histórico. E a notícia, claro, é muito boa. Mas a economia em ritmo lento preocupa. Nesta loja, 4 vendedores tiveram as carteiras assinadas em dezembro. Vaga tem. Queria entrar na empresa já e, graças a Deus, consegui. Casos como o de Fábio contribuíram para a queda do desemprego em 2012. Em dezembro, o Brasil chegou ao menor nível histórico, 4,6%. No ano passado, como um todo, a média de desemprego ficou em 5,5%. Comércio e serviços têm sustentado a economia. Os números divulgados pelo IBGE mostram que esses 2 setores registraram os melhores índices de contratação ao longo dos últimos 9 anos e trouxeram o país para um nível recorde de emprego. Mas as diferenças regionais ainda são grandes. Em Belo Horizonte, melhor resultado das 6 regiões metropolitanas pesquisadas, a taxa de desocupação ficou em 4,4%. Já Salvador registrou 7,2%. Mas como o desemprego é tão baixo se o país praticamente não cresceu no ano passado? É que o reflexo do desempenho da economia
demora algum tempo até chegar ao mercado de trabalho. Por isso, para este economista, apesar do resultado expressivo, é preciso tomar cuidado. Podemos dizer que há pleno emprego e, ao mesmo tempo, nós temos um crescimento pífio. Nós precisamos, enfim, crescer para poder resolver o problema e poder desenvolver efetivamente o país. O mês de fevereiro começa com sol, calor e chuva na maior parte do Brasil, menos no Nordeste, onde o tempo fica seco e quente. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas em quase todo o norte, centro-oeste e sudeste. Amanhã, a circulação de ventos no alto da atmosfera leva a umidade para cima e transforma em tempestades. Os maiores volumes atingem Rondônia, sul do Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio e Espírito Santo. Previsão de sol e calor nas áreas amarelas do sul, Amapá e do Nordeste. Em Curitiba, o sol aparece pela manhã e chove à tarde. A máxima é de 27 graus. Em Salvador, vai dar praia, máxima de 33. Para o lançamento da nova camisa da seleção brasileira, a CBF escolheu como modelo o jogador Neymar. A apresentação foi na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E olha aí, no meio de muitos garotos com máscaras do atacante do Santos, surgiu o verdadeiro Neymar. O uniforme que vai vestir a seleção na Copa das Confederações tem como principais novidades uma golinha polo, olha só. E tem também um canário bordado, esse aí. A estreia da nova camisa será no amistoso contra a Inglaterra, no dia 6 de fevereiro. Agora olha só essa história. Uma trave caiu durante o Campeonato Catarinense de Futebol e paralisou o jogo por mais de meia hora. Chapecoense e Criciúma estavam em campo. No segundo tempo, o zagueiro Fábio Ferreira, do Criciúma, salvou o gol em cima da linha, mas depois se enrolou todo na rede e a trave caiu. A trave substituta não tinha o tamanho certo e o jogo ficou parado para que a original fosse consertada. A polícia não tem mais dúvida. O suspeito de jogar 3 bombas caseiras num ônibus em Goiânia também atacou um casal em Anápolis no início do mês. O Ingles Queiroz Costa, de 20 anos, foi preso por ter explodido 3 bombas caseiras dentro de um ônibus do transporte coletivo de Goiânia com cerca de 40 passageiros. Ninguém se feriu gravemente. O Ingles tinha outras bombas na mochila e um manual que ensina a fazer explosivos. Um explosivo seria apenas como um instrumento de defesa e algo que eu fazia por curiosidade, por gostar. Depois do ataque ao ônibus, a polícia passou a cogitar a possibilidade de que o Ingles fosse autor também de outro atentado no começo deste mês em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. O Ingles seria o ciclista que atira uma bomba dentro de um carro parado no semáforo no centro da cidade. Nele estava o casal de namorados, Guilherme e Thaís, que tiveram ferimentos graves e estão até hoje internados no Hospital de Queimaduras de Anápolis. A polícia descobriu que a bicicleta dele é a mesma usada no dia do atentado. Ela foi entregue nesta oficina no dia do crime para ser lavada e desmontada. A gente não tem dúvida de que seja ele o autor imediato do delito. Apenas 2 candidatos devem concorrer amanhã à presidência do Senado. Os senadores de oposição decidiram apoiar Pedro Taques para tentar derrotar Renan Calheiros, que é favorito, mas enfrenta denúncias de corrupção. Na disputa pela presidência do Senado, mudanças de plano da oposição. Randolfo Rodrigues, do PSOL, desistiu da candidatura para apoiar Pedro Taques, do PDT. O que é mais importante é que nós possamos mostrar que no Senado da República existe vida que não está atrelada ao passado. O nome da unidade de todos que são oposição, nesse momento, de todos que querem virar uma página da história do Senado, é o nome do senador Pedro Taques. Para vencer o senador Renan Calheiros, Pedro Taques deve receber votos do PSB, democratas, tucanos e dissidentes do PMDB. Essa decisão, a partir de agora, é a decisão de toda a bancada do PSDB. Se vencer a disputa, Renan já assume a presidência diante de uma chuva de acusações e corre o risco de virar réu num processo criminal no Supremo Tribunal Federal. Semana passada, ele foi denunciado ao STF pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pelo uso de notas fiscais frias. Renan apareceu no Senado, mas ainda sem falar com a imprensa, recebeu o apoio dos colegas de partido. O senador Renan não teve ainda nem
julgamento, nenhuma condenação, é um líder nato, construiu dentro da bancada e fora dela, portanto deve ser eleito. A eleição tem voto secreto e o resultado sai amanhã mesmo. Na Austrália, o flagrante do resgate de uma criança que ficou ilhada na enchente. Os bombeiros usaram um helicóptero para retirar o menino de uma fazenda. Ele se perdeu da família quando o rio transbordou. A enchente que atinge o leste da Austrália deixou 6 mortos e quase 8 mil desabrigados. No sudeste dos Estados Unidos, tornados provocam destruição. 2 pessoas morreram. O vento derrubou postes e destelhou casas. O governo da Geórgia decretou estado de emergência. 3 pessoas morreram e 20 ficaram feridas num grande engavetamento em Detroit. Nevava na hora do acidente que envolveu cerca de 30 veículos. Na Grécia, médicos e funcionários do sistema de saúde também aderiram à greve geral. Trabalhadores da companhia elétrica, transportes e vários setores públicos protestam contra os cortes de gastos do governo. E veja daqui a pouco, exclusivo, um supletivo sem autorização para funcionar engana alunos em São Paulo. Depois da reportagem aqui no Jornal da Record, a polícia pede a prisão do motorista acusado de atropelar uma idosa no Rio de Janeiro. Um peruano pulou do carro em movimento para escapar de um sequestro relâmpago no Rio de Janeiro. A polícia prendeu 2 homens suspeitos do crime. Foram 30 minutos em poder dos criminosos dentro do carro. Eles falaram que iam me matar. Eu, sem pensar 2 vezes, segurei a arma que ele tinha, abri a porta do carro e pulei quando estava em velocidade aproximadamente de 60 km por hora. O resultado da atitude arriscada está por todo o corpo. O peruano foi sequestrado por 2 homens na Baixada Fluminense. Ele tomou a decisão de pular do carro depois que os criminosos exigiram R$10 mil em troca da liberdade. A vítima rolou no asfalto e parou aqui na beira da estrada. O jovem foi socorrido por testemunhas que chamaram a polícia. Deveria ter mais calma, né? Porque o cara se jogar assim... O carro do peruano foi recuperado numa comunidade de Belfor Roxo. 5 pessoas estavam no veículo e acabaram detidas. 2 jovens foram reconhecidos pela vítima. A polícia militar encontrou este revólver e celulares do peruano, que vive no Brasil há 7 anos. Apesar dos ferimentos, Marco Antônio diz que faria tudo de novo. Tinha que pular assim ou sim, pensando na minha família, na minha esposa, na minha filha e o filho que está chegando semana que vem. O retrato da dor de uma família. Os pais e os irmãos de Maria Mariana reunidos diante da boate, em silêncio. O cartaz é um gesto de carinho para a jovem, uma das 235 vítimas do incêndio. Mariana tinha 18 anos e ia cursar o 1º ano de medicina veterinária. No rosto da mãe, a expressão de uma perda irreparável. Ela precisou ser amparada para conseguir deixar a frente da boate. Para apoiar as famílias, a Coordenação de Saúde ampliou o número de psicólogos e psiquiatras na cidade. Temos 120 profissionais trabalhando no atendimento psicológico nesta fase do desastre, que é o esperado. As pessoas começam, vamos usar um termo bem do povo, cair a ficha da sua situação e começam a ver problemas de depressão, etc. São atitudes de solidariedade que dão força a parentes e amigos das vítimas. Na porta do principal hospital de Santa Maria, centenas de pessoas se reuniram num grande abraço. Uma demonstração de carinho para os jovens que permanecem internados ali. E nós vamos voltar agora ao vivo a Santa Maria com a repórter Priscila Casagrande. Priscila, quantos jovens estão internados nesse hospital que a gente viu aí agora e em toda a cidade de Santa Maria? Olha, Ana, aqui em Santa Maria, 65 pacientes permanecem internados, 22 deles respiram com a ajuda de aparelhos. Mas a boa notícia é que 5 jovens já tiveram alta, o que deixa parentes e familiares mais esperançosos na recuperação das vítimas do incêndio aqui da Boate Kiss. De Santa Maria, Priscila Casagrande. Obrigada, Priscila. Aqui em São Paulo, a Prefeitura da capital e o governo do estado firmaram uma parceria para acelerar a vistoria nas casas noturnas. Quase 250 estabelecimentos devem ser fiscalizados ainda antes do carnaval.
Em todo o estado, mais de 300 casas noturnas foram vistoriadas de ontem para hoje. O prefeito Fernando Haddad disse que na capital, a fiscalização em parceria com o Estado tem como prioridade as condições de segurança e não a burocracia. Está faltando um documento para o alvará definitivo é uma coisa, está faltando uma porta de emergência é outra. O Corpo de Bombeiros prevê que 230 casas vão ser vistoriadas até o Carnaval. Na mira da fiscalização estão boates, restaurantes dançantes, cinemas, teatros, escolas de samba e igrejas. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, por falta de segurança, o Teatro Municipal foi fechado. Para os empresários do setor, há um outro problema, bem antigo. Poucos funcionários, funcionários que se dizem mal pagos, muitos querem agrados, né, entre aspas, para fazer andar o processo. Muitos querem agrados para fazer andar o processo. Esse é o problema do Brasil, corrupção. E olha, não foi só no Brasil que a tragédia de Santa Maria provocou um debate sobre as normas de segurança. Em Israel, o Corpo de Bombeiros emitiu novas recomendações. Foi este desabamento numa festa em Jerusalém que tornou mais rígidas as regras de segurança em Israel. 30 pessoas morreram por um problema na estrutura do prédio. Agora o país está em alerta novamente. Por causa da tragédia brasileira, reiteramos a proibição do uso de fogos de artifício e sinalizadores, afirma o comandante do Corpo de Bombeiros. De acordo com a legislação aqui em Israel, um lugar como esse, com capacidade para 2.000 pessoas, deve ter pelo menos 3 portas de emergência, como essa aqui atrás, com 2,20 metros de largura. O revestimento acústico, como aquelas espumas inflamáveis aqui, é proibido. E a fiscalização é rígida. Fiscais fazem visitas surpresas e se o local estiver irregular, ele é fechado e o dono é preso. É preciso ter autorização da polícia, dos bombeiros, do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente para funcionar. Sistemas de ventilação em caso de incêndio são revertidos em exaustores, que dissipam a fumaça. Além dos esguichos de água, as portas de emergência são automaticamente destravadas quando há fogo. Para o vice-prefeito de Tel Aviv, o incêndio em Santa Maria serve de alerta para os proprietários de casas noturnas no mundo inteiro. O risco existe, por isso é preciso prevenir, diz. Em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, uma menina de 11 anos foi morta vítima de bala perdida. O disparo partiu da arma de um segurança que fazia a escolta de um caminhão de eletrodomésticos. Ele diz que atirou quando foi surpreendido por assaltantes. Um operário morreu após uma explosão num posto de combustíveis desativado na zona norte do Rio de Janeiro. O trabalhador teria tentado abrir a tampa de um dos tanques quando houve a explosão. A polícia encontra um depósito clandestino de fogos de artifício em São Paulo. Os explosivos eram armazenados nos fundos de uma loja de brinquedos. Um homem de 23 anos foi preso. Um ladrão usou um trator com rolo compressor para invadir um banco em Olinda, Pernambuco. Chegou a quebrar a vidraça da agência, mas ao ver um policial militar, o homem roubou um carro e fugiu. Desde a chegada das UPPs em comunidades do Rio de Janeiro, usuários de drogas migraram para uma das vias mais movimentadas da cidade. Hoje de manhã, várias pessoas foram flagradas dormindo enfileiradas no canteiro central da Avenida Brasil. E uma escola sem autorização para funcionar está enganando alunos que cursam o supletivo em São Paulo. O certificado emitido depois dos estudos não tem validade. Resultado, o aluno simplesmente não consegue entrar na faculdade. A faixa na escola é o chamariz. Seria apenas um curso preparatório para o supletivo. Mas lá dentro a conversa é outra. A funcionária explica que o curso dá até diploma. Terminando o curso, tem o diploma. Sim, que é o certificado e o histórico escolar, né? Tá. Então, após 120 dias úteis, após o término, que o senhor vai tirar o seu diploma. As outras entidades aceitam essa declaração? Qualquer estabelecimento, você diz faculdade? É. Qualquer uma. Qualquer universidade, fora de São Paulo também, o diploma é válido em todo o território nacional. Há 2 anos, esse ex-aluno tenta receber o diploma. Está apenas com a declaração de conclusão do curso, que só foi descobrir depois, não vale nada. Vai perder a bolsa de estudos que ganhou em uma faculdade. Um fala uma coisa, o outro fala outra, e vai só passando para frente
e ninguém resolve nada. Os exames supletivos são destinados a quem não teve acesso aos ensinos fundamental e médio na idade apropriada. No Centro Nacional de Ensino e Pesquisa, vários alunos estão tentando receber o documento. A moça que é responsável pelos históricos falou para mim que se eu não estivesse contente, eu ia procurar o PROCON. Falou na minha cara. Quem conseguiu receber o diploma ficou surpreso. O documento foi emitido por uma unidade no Rio de Janeiro, com histórico escolar e tudo, como se o aluno tivesse estudado lá. Só que também não tem validade nenhuma. A Diretoria Regional de Ensino da Secretaria Estadual de Educação fez uma vistoria nas unidades da escola e constatou que ela não tem autorização de funcionamento, muito menos credenciamento para emitir os diplomas do supletivo, nem aqui e nem no Rio de Janeiro, de onde os certificados estão vindo. Ex-alunos também estranharam a rapidez do curso, apenas 6 meses para concluir todas as séries do ensino médio. Você estuda por eliminações de matérias. Então é assim, você estuda uma matéria de cada vez, seguido de uma avaliação. Se você atingir a pontuação de 6 pontos, você já passou. E tirando menos do que 6 pontos, você paga R$10 e faz a reprova. A Diretoria Regional de Ensino registrou um boletim de ocorrência e vai encaminhar o caso ao Ministério Público. Não caia no mesmo golpe que eu caí, porque para mim isso daí é um golpe. O advogado do Centro Nacional de Ensino e Pesquisa, Alexandre Servidoni, diz que não vai se pronunciar sobre essa reportagem. Veja daqui a pouco mistério na morte do hóspede de um hotel no interior de São Paulo. E uma comunidade revoltada com um crime no trânsito. A polícia pede a prisão preventiva do motorista que atropelou e matou uma idosa. Há 3 dias, um menino de 6 anos é mantido refém no Alabama, nos Estados Unidos. O homem de 65 anos invadiu um ônibus escolar, matou o motorista que tentava defender as crianças. Depois, o sequestrador levou um dos garotos para um abrigo subterrâneo. A vizinhança o identificou como um veterano de guerra. Policiais e agentes do FBI cercam o local. Negociadores tentam convencer o sequestrador a libertar a criança. Uma morte misteriosa seguida de uma investigação duvidosa. O funcionário de uma montadora do ABC Paulista se hospedou num hotel e foi encontrado morto. Ele era casado há 9 meses e a esposa contesta o laudo do IML. O quarto de hotel era como se fosse uma segunda casa para Renato Moreno. Por causa do trabalho em uma multinacional, ele passava meses vivendo em Taubaté, no interior de São Paulo. Havia se casado poucos meses antes com esta publicitária. Eles se falavam por telefone todos os dias, até que em uma manhã ele não atendeu mais as ligações da mulher. Eu falei, olha, por favor, vai alguém até o quarto, abre a porta, vê se aconteceu alguma coisa, se está tudo bem, porque alguma coisa está errada e eu estou muito preocupada com ele. O corpo de Renato foi encontrado neste banheiro, caído dentro do box. Possivelmente morreu enquanto tomava banho. Os peritos que estiveram no local elaboraram este documento, um laudo quase completo, com fotos do corpo, relato do que viram no local e até uma conclusão, algo que não é de costume entre os peritos. Aqui eles afirmam, vítima de morte natural em virtude de algum mal súbito. Para a advogada da família, houve uma sucessão de erros. Houve não só um descuido, como uma imperícia, eu poderia dizer. Não temos qualquer foto geral do ambiente, não temos foto aproximada do banheiro, nem foto geral, muito menos o perito poderia dizer, e o perito de local jamais pode dizer isso, que o Renato morreu de causa natural. E ele escreve isso no laudo. Isso é grave, doutor? Isso é muito grave. O perito jamais dá o diagnóstico da morte. Quem dá diagnóstico de morte é médico. O suposto mal súbito como causa da morte foi questionado pela família de Renato. Quase 7 meses após a morte dele, foi concluído o laudo do Instituto Médico Legal, para surpresa de parentes e da viúva. O exame do corpo foi feito no IML da cidade vizinha, em Pindamonhangaba, e complementado por exames do Instituto de Criminalística de São Paulo. Da análise do corpo de Renato, foi apontado como causa da morte insuficiência cardiorrespiratória provocada por arritmia cardíaca. A família contesta. Porque você precisa medir a frequência do coração, como é que ele está batendo. Então, assim, medir a frequência em alguém que já não tem mais vida é impossível. Diferente se ele tivesse chegado num pronto-socorro, tivesse medido e na sequência falecido.
O laudo revela também que a vítima inalou monóxido de carbono, um gás inflamável e perigoso, porque não tem cheiro. O dono do hotel onde Renato ficou hospedado não quis gravar entrevista. Sem saber que estava sendo gravado, foi enfático ao falar sobre o sistema de aquecimento dos chuveiros. Nos quartos não tem? Não tem. Nunca houve aquecedor? Não, eu não sei porque eu tô aqui há 6, 7 anos que estou. Então, anteriormente eu não sei. Nossos produtores estiveram em um dos apartamentos do hotel. Encontraram chuveiros elétricos e também o equipamento de aquecimento a gás. O modelo é antigo, instalado dentro do banheiro e bem ao lado do box. Na suíte número 206 foi onde Renato morreu. No banheiro também encontramos um chuveiro elétrico, aparentemente novo, ainda com a etiqueta do fabricante. E bem ao lado do box, algumas marcas na parede. São de parafusos e tampões para uma tubulação. No alto, o buraco no teto indica a saída de uma chaminé desativada, supostamente utilizada para a exaustão de aquecedores a gás, semelhante à que vimos no outro quarto. Para a família está claro, Renato morreu por causa de um vazamento de gás. Houve um médico legista que gentilmente se propôs a nos ajudar a avaliar os laudos. E quando ele olhou, ele falou, olha, não tenho dúvida que a causa da morte foi por asfixia do monóxido de carbono, do gás, né? Apesar de todos os exames e evidências, o laudo final do IML conclui que a causa da morte é indeterminada. O médico responsável pelo IML da cidade foi embora neste carro preto assim que nossa equipe chegou para entrevistá-lo. Esse é o Dr. Marcelo. Esse você quer falar com ele. A Polícia Civil de Taubaté instaurou um inquérito para apurar se houve falhas na perícia, mas a investigação ainda está em fase inicial. Parece que há um casamento entre médico legista e perito de local. Isso não é uma acusação, isso é uma afirmação do qual a gente faz porque é muito, muito grave. O delegado responsável pelo caso disse que instaurou o inquérito para investigar a denúncia de falha na apuração da morte de Renato Moreno e que o Instituto Médico Legal será chamado a se explicar. E um dia depois de o Jornal da Record exibir o flagrante de um atropelamento brutal de uma senhora no Rio de Janeiro, a polícia pediu a prisão preventiva do homem que dirigia o carro. O motorista não prestou socorro e, segundo a investigação, ele estava bêbado. Na rua onde tudo ocorreu, as revelações sobre a morte de Dona Marina chocaram os vizinhos e amigos. Alguns também sentem tristeza. Moradora aqui há anos, né? Muitos anos, mas foi um choque para mim. As imagens foram gravadas na noite de Natal, num bairro do subúrbio do Rio. Quem aparece no ângulo desta câmera é uma pensionista de 67 anos. Dona Marina ia para a casa de parentes, onde estavam a nora e o filho. 3 câmeras de segurança mostram tudo o que aconteceu antes, durante e depois do acidente. Logo a seguir, um casal desce do veículo. A mulher está visivelmente atordoada. Ela e outra mulher, que estava no banco do carona, jogam o que parece ser uma latinha ou garrafa debaixo de um carro estacionado. Veja num outro ângulo com ainda maior nitidez. Os moradores veem que existe uma pessoa debaixo do carro e levantam o veículo para puxar Dona Marina. Nesta hora, o motorista recolhe algum pertence e sai de cena. Em depoimento, ele disse que estava sendo hostilizado, o que já foi desmentido pela própria polícia. Em seguida, Alexander, o filho de Dona Marina, chega às pressas. A mãe já estava morta. O que eu vi ali quando eu cheguei, eu vi uma barbaridade na realidade. O estrago que fez com o carro, que fez com tudo, sabe? A revolta das pessoas, os vizinhos que estavam ali, sabe? Isso comoveu todo mundo, acabou com a minha família, acabou com o Natal de muita gente. A delegada responsável pelo caso acaba de concluir o inquérito e já adiantou: vai indiciar o motorista por homicídio doloso. Ela entende que, dirigindo daquela forma,
O condutor assumiu o risco de matar a vítima. E mais, a delegada teme que o motorista fuja e está pedindo a prisão preventiva dele. A conduta dele demonstra o fato dele ter mentido, de ter falado que estava sendo hostilizado, ter saído do local e só naquela tranquilidade que a gente viu nas imagens. Isso demonstra que ele está se eximindo, ele pode se eximir da aplicação da lei penal. E é por isso que está sendo representada a prisão dele preventiva. Há 2 semanas, nós encontramos o motorista no trabalho dele. Francisco Balbino Mendes, garçom, negou que tivesse bebido antes do acidente. Mas uma das ocupantes do carro contou à polícia que Francisco bebeu 4 cervejas. Desde o começo da semana, o garçom não aparece no serviço. O dono do restaurante informou que Francisco está em tratamento. Tá indo mesmo, escola. Fica revolta, cara. Fica revolta aqui, é uma moradora antiga e isso nunca aconteceu aqui. O Natal aqui não vai, no dia 24 não vai ser o mesmo mais aqui. Tem que acabar, tem que parar isso. As pessoas têm que se conscientizar de que o ser humano tem que ter respeito, independente de qualquer coisa. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã.